2 Reis, capítulo número 20, versículo 1, que nos diz bem assim: E naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, ponto e vírgula. E naqueles dias adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Crônicas, capítulo número, 2 Crônicas, capítulo número 24, se você não quiser abrir, eu leio, mas se você quiser abrir, fique à vontade. 2 Crônicas, capítulo número 32, versículo 24, vai nos dizer bem assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte, e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal. Isaías, capítulo número 38, vai nos dizer bem assim: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, ponto e vírgula. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Feche sua Bíblia, coloque ela sobre o banco. Nós estaremos orando neste momento, e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Não, você não entendeu. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Naqueles dias adoeceu Ezequias de morte. Existia a morte. Morte é o ponto final para nós. Mas a Bíblia está dizendo que tem um ponto e uma vírgula. A história não tinha acabado ainda, porque o Senhor iria entrar com providência na história de Ezequias. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, Senhor, mais uma vez nos colocamos diante da Tua presença, Pai. E a Tua presença, Senhor, é real desde o momento em que nós entramos aqui dentro, Pai. Desde o momento em que nós saímos da nossa casa, Pai, a Sua presença já tem nos acompanhado aqui, até neste templo, Pai, até neste ambiente, ó Deus. Senhor, fala conosco nesta noite mais uma vez, ó Pai. Mais uma vez nós estamos aqui com o nosso coração aberto, ó Pai. Com a nossa mente, Senhor, aberta para ouvir a Tua voz, ó Pai. Senhor, leva cativa a nossa mente, ó Pai, e que a Tua palavra venha como uma espada de 2 gumes, ó Pai, e que ela possa atingir nesta noite, ó Pai, juntas e medulas, Senhor, e ir à divisão da alma nesta noite, ó Pai. Fala conosco, ó Deus, esse é o desejo do nosso coração, ó Pai. Esse é o desejo do meu coração, ó Pai, ser mais uma vez usado por Ti, aqui em cima deste altar, ó Pai. Em nome de Jesus, amém e amém. E você que concorda, aplauda ao Senhor neste momento e se assente glorificando e adorando ao Senhor. Quero agradecer a Deus por mais um mês que Ele tem nos concedido. Mais um mês se passou, nós estamos aqui para participar da ceia do Senhor, e eu quero agradecer a cada departamento, a cada um que trabalha com esta obra, para que tudo esteja em andamento. Se você percebe se essa obra está andando, é porque os departamentos estão andando, é porque as professoras na sala das crianças estão fazendo um bom trabalho, é porque tem um jovem fazendo um bom trabalho, tem as irmãs fazendo um trabalho, tem os homens fazendo um trabalho, tem os jovens, os diáconos, os pastores, presbíteros, evangelistas, estão aqui, tem nosso pastor presidente que está aqui, e nós estamos para a honra e glória do Senhor, cada dia buscando fazer o melhor na casa dele.
Meus irmãos, a palavra que eu quero ministrar ao seu coração nessa noite, que falou muito comigo e eu sei que vai falar contigo. O rei Ezequias, ele reina sobre Israel por 29 anos. A Bíblia vai nos dizer que o rei Ezequias, depois que o seu pai está quase morrendo, o seu pai Acaz, que não fez o que era reto aos olhos do Senhor. Já te adianto que o pai de Ezequias, ele deu todos os motivos para Ezequias não fazer o que era reto aos olhos do Senhor, porque Acaz, a Bíblia vai nos dizer no capítulo de número 18, que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. Fazendo o que era mal aos olhos do Senhor, Ezequias, ele olha e diz bem assim: eu não serei igual ao meu pai, eu não prosseguirei com aquilo que o meu pai está fazendo, porque não é aquilo que o Senhor tem, não é aquilo que tem agradado ao Senhor, então eu não prosseguirei com aquilo que o meu pai está fazendo. Ezequias, ele olha e diz bem assim: eu farei diferente. Ezequias, ele assume o reino de Israel ainda enquanto o seu pai estava vivo, e eles reinam um tempo junto. Mas depois que Ezequias, ele, aos seus 25 anos, ele se torna um rei absoluto de Israel, agora ele toma algumas atitudes no reino de Israel. Para que você entenda o que Ezequias fez, Ezequias, ele foi responsável por uma reforma religiosa em Israel. Ezequias, ele foi responsável por restaurar a adoração e restaurar o templo em Israel. Ezequias, ele foi responsável por destruir a serpente de bronze, aquela serpente que Moisés construiu lá no deserto, para que o povo não fosse mais picado por cobra, para que o povo fosse curado por cobra. Ezequias foi responsável por quebrar essa serpente de bronze ainda nos tempos depois, porque nós já estamos no livro de Reis. Ezequias, ele é responsável por trazer a adoração a Deus novamente para o povo de Israel. Ezequias, ele queria tanto que o povo adorasse ao rei de Israel ou a Deus, que ele trouxe a adoração novamente, ele instituiu a Páscoa novamente. Ele olha para o povo de Samaria e ele diz para que eles viessem adorar, porque aqui a nação já estava dividida. Eles não tinham aonde adorar, e Ezequias, ele olha e diz bem assim: ó, não vem adorar em Jerusalém. Ezequias quer tanto que o povo adore ao Senhor, que ele fez várias reformas, e várias reformas do que Ezequias fez, ele obteve sucesso nas reformas religiosas, no ponto religioso. Ezequias obteve sucesso naquilo que ele fez. Ezequias, ele foi um grande líder militar, ele fechou e selou todas as brechas que haviam na muralha. Ezequias é um homem que ele, externamente, ele está apresentando pontos bons. Ezequias está construindo um legado. Ezequias está construindo um altar perante o Senhor. Ele está restaurando o que o seu pai havia feito se perder. Ezequias está restaurando aquilo que o seu pai deixou perder na nação de Israel, que era a adoração ao Deus de Israel, que era a exaltação ao Deus de Israel. Ezequias é responsável por olhar e dizer bem assim: ó, se o meu pai não adorou, eu vou adorar ao Deus de Israel. Se a minha mãe não adorou, eu não tenho problema com isso, mas eu vou adorar ao Deus de Israel. Ezequias está olhando e dizendo bem assim: ainda que os outros reis se passaram por Israel, eles não fizeram o que era reto aos olhos do Senhor, eu não tenho nada com isso, eu vou fazer o que o Senhor me colocou para ser feito. Ainda que alguém passou antes de mim e bagunçou o que não era para ter bagunçado, ainda que alguém passou antes de mim e fez o que não era para ter feito, eu não tenho desculpa para fazer a obra que Deus colocou em minhas mãos. Ezequias está olhando e dizendo: eu vou fazer. E Ezequias não somente fala, Ezequias faz também. Ezequias coloca em prática tudo aquilo que ele falou, tudo aquilo que está escrito, reformas religiosas, Ezequias fez.
brechas que haviam no muro de Jerusalém, Ezequias tampou. Ezequias fez armas para que eles pudessem guerrear. Ezequias, quando Senaqueribe olha e diz bem assim: eu vou destruir Israel, ele pega as cartas que foram entregues a ele, e ele não vai para casa chorar, se lamentar, não, ele não vai em outro lugar a não ser na casa do Senhor, e olhar para o Senhor e dizer bem assim: Senhor, está aqui, a afronta não é no meu nome, a afronta é no seu nome. Então se a afronta é no seu nome, Senhor, o povo não é meu, o povo é seu, então o Senhor é responsável. Ezequias está olhando e dizendo bem assim: Senhor, o povo é teu, Senhor, a casa é tua, o reino é seu, o templo é seu, Senhor, a adoração é para ti. Ezequias, ele é responsável por construir torres de seguranças em volta de Israel, para que o povo pudesse estar protegido. Ezequias é responsável por construir 550 metros de túnel, para que a água pudesse correr por debaixo do Oriente, para que a água pudesse correr por debaixo do Oriente, da fonte de Gion, até chegar no tanque de Siloé. Ezequias é esse cara, que construiu, que edificou, que trouxe de volta a adoração ao Deus de Israel, que fez grandes feitos. Por exemplo, esse túnel que foi construído para que a água passasse por debaixo do Oriente, ele está em Israel, ele está lá até hoje, é um ponto turístico. Ezequias é responsável por muitas coisas externas, porque tudo o que eu te falei aqui foi externo. Porque tudo o que eu te disse aqui, restaurar o templo, é externo. A adoração ao Senhor é algo que todo mundo está vendo. Construir muralhas é algo que Ezequias fez, mas também é externo. Louvar ao Senhor no templo também é algo externo. Mas agora eu te pergunto, a palavra vem ao profeta Isaías, dizendo para ele bem assim: naqueles dias adoeceu Ezequias, uma doença externa. Adoecendo Ezequias, veio o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque você morrerás. Mas espera aí, o que Ezequias fez até agora? Não foi colocar ordem nas coisas? Mas espera aí, o que Ezequias fez até agora, pastor Nereu? Não foi colocar ordem nas coisas? O que Ezequias fez até agora? Não foi arrumar as coisas que alguém estragou ou que alguém deixou de fazer? Sim. Mas Deus não está se referindo a algo externo. Porque quando Deus olha para Ezequias e diz bem assim: ó, põe a tua casa em ordem, não é algo que alguém está vendo, não é algo externo, é algo interno. Ezequias construiu da mesma forma que você construiu. Ezequias fez coisas da mesma forma que nós estamos fazendo. Ezequias projetou, Ezequias adorou, Ezequias edificou, Ezequias fez tudo o que devia ser feito externamente, mas agora a palavra do Senhor está vindo ao encontro dele, dizendo bem assim: ó, ordena a tua casa, porque você não viverás, você vai morrer. Então, para mim, existe um ponto de interrogação aqui. Ezequias, o que aconteceu com Ezequias? Será que não é o mesmo que acontece conosco? Vai doer, mas é para sarar. Será que não é o mesmo que acontece comigo e com você? Ezequias fez, mas o Senhor está olhando e dizendo: Ezequias, tem algo dentro da sua casa que você ainda não arrumou.
Tem algo dentro da sua casa, Ezequias, que você precisa colocar em ordem. Porque se você não colocar em ordem, você vai sofrer as consequências daquilo que você não colocou em ordem. Agora o Senhor está olhando por intermédio da palavra dele, dizendo bem assim: Ezequias, arruma. O que tem não é externo, é interno. Não é algo fora, é algo dentro. O Senhor está olhando para dentro da casa de Ezequias e dizendo para ele: Ezequias, tem algo aí dentro que ninguém está vendo, que precisa colocar ordem. Ezequias, tem algo aí dentro que eu preciso que você coloque ordem, porque você não vai mais viver, você vai morrer. A palavra já tinha sido decretada pelo Senhor, mas a Bíblia vai nos dizer que Ezequias, ele olha no versículo de número 3 e ele começa a dizer ao Senhor: ah, Senhor, mas eu servi a Ti. Olha como eu andei nos Teus caminhos. Olha como eu Te servi, Senhor. Olha como eu fiz isso, fiz aquilo, eu edifiquei, eu construí. Mas o Senhor está olhando para Ezequias e dizendo bem assim: mas tem algo aí dentro que você ainda não arrumou, Ezequias. Tem algo dentro de você, Ezequias, que você ainda não tirou de dentro de você. O que está acontecendo com Ezequias? Porque Ezequias fez muito fora. Porque nós muitas vezes fazemos muito fora, e alguém está olhando e dizendo bem assim: não está adorando, está edificando um altar, e o Senhor está dizendo para você nessa noite: e o que tem aí dentro? O Senhor está olhando para você e está nos dizendo nesta noite: coloca a tua casa em ordem. Deus não está olhando para Ezequias e dizendo: Ezequias, vai lá e coloca a minha casa em ordem, que era o templo. Não, o Senhor está dizendo para Ezequias: coloca a tua casa em ordem, porque a minha casa precisa estar em ordem sim, mas a tua casa também precisa estar em ordem, Ezequias. Não adianta adorar no templo e em casa está bagunçado. Não adianta orar, prestar um culto de adoração ao Senhor no domingo à noite e na segunda-feira ou durante a semana fazer aquilo que desagrada ao Senhor. O Senhor está nos dizendo nesta noite: coloca a tua casa em ordem. Quer adorar? Não tem problema. Queremos exaltar o nome do Senhor? Não tem problema, mas o Senhor está olhando para nós e está nos dizendo nesta noite: eu preciso que você me adore. Sim, você precisa adorar o Senhor, mas tem algo que tem aí dentro que eu preciso consertar, e se você não abrir para me consertar, você precisa consertar. Deus poderia arrumar a casa de Ezequias? Sim. Mas a responsabilidade da casa de Ezequias era de quem? Vamos lá no 3. No 3 era de quem? A minha casa é responsabilidade minha. Casa do pastor Celso é responsabilidade dele. Casa do pastor Flávio é responsabilidade dele. O que tem na casa do pastor Flávio é responsabilidade dele. O que tem dentro da minha casa, e se você quiser entender como a sua casa física, amém, mas se você também quiser levar para dentro do seu coração, para dentro da sua casa interna aqui nessa noite, e eu quero que você entenda, você pode também levar essa palavra para dentro de você e dizer: eu preciso consertar algo aqui dentro hoje. Não é amanhã, não é depois de amanhã, é hoje que Deus quer que você conserte algo que está aí dentro e está atrapalhando a adoração ao Deus de Israel. Deus manda o profeta olhar para Ezequias e dizer: põe a ordem.
Eu li por 2 vezes e o capítulo de Crônicas não fala para colocar em ordem, porque está falando de uma outra situação, é a mesma história, mas ele está jogando um pouco o texto mais à frente, mas segundo a Reis, capítulo de número 20, e Isaías também vai dizer que Ezequias precisava colocar algo dentro dele em ordem. A Bíblia vai nos dizer que Ezequias, ele sente o peso da palavra do Senhor. Ezequias, ele sente a responsabilidade daquilo que o Senhor estava falando com ele, tanto que quando ele recebeu a palavra do Senhor, ele já vai, ele entra para dentro, ele se coloca na sua cama, ele vira o rosto para a parede e ele começa a clamar ao Deus de Israel. Ele começa a fazer com que o Senhor lembre daquilo que ele havia feito. E antes mesmo de Isaías sair do meio do pátio, porque o Deus, quando você adora Ele da forma correta, quando você clama a Ele da forma correta, o profeta ele nem sai de dentro da sua casa, ele já tem que voltar, porque Deus já vem falar novamente contigo. Então nós precisamos entender que Ezequias está virando o rosto para a parede, diferente de Acabe, que fica chorando as pitangas, que fica reclamando e dizendo, eu estou magoado. Ezequias se posiciona e diz bem assim, não, eu preciso de uma resposta. Se eu vou morrer, eu preciso saber. Se eu vou morrer, eu preciso tentar uma última vez clamar ao Senhor. E ele clama ao Senhor, e a palavra novamente volta a Ezequias dizendo, não morrerás, Ezequias, mas tu viverás por mais 15 anos. Ezequias, havia uma palavra de morte, mas agora a sentença de morte, ela já não há mais sobre a vida de Ezequias, porque Deus volta e diz bem assim, tu não morrerás mais, te acrescentarei 15 anos da sua vida. É como eu e você. O que nós vamos fazer com esses 15 anos, ou com essa nova vida que o Senhor nos deu? Não entendeu? Quando você vem aqui e aceita Jesus, quando você se batiza, você está morrendo para o velho homem e você está nascendo de novo. O que você tem feito com aquela nova oportunidade que o Senhor tem te dado? O que nós temos feito com a oportunidade que o Senhor nos deu? O que eu tenho feito com a oportunidade que o Senhor me deu? Porque havia uma sentença de morte, mas agora já não há mais uma sentença de morte, agora é vida, para Ezequias viver mais 15 anos. Ezequias tem mais 15 anos de vida. O que você faria com mais 15 anos de vida? O que eu faria com mais 15 anos de vida? Será que eu voltaria a adorar o Senhor? Será que Ezequias colocou a sua casa em ordem? Será que Ezequias entendeu a palavra que o Senhor falou para ele? Porque depois desses 15 anos que o Senhor falou com ele, o filho dele nasceu, depois de 3 anos, que Deus havia dado 15 anos, desse ponto aqui, depois de 3 anos, o seu filho nasceu, porque no capítulo da frente vai dizer que o seu filho Manassés assume com 12 anos de idade o trono de Israel. Então são 3 anos depois que Ezequias havia tido a oportunidade de ter uma nova vida, nasceu um filho. Pasmem, Deus olhou para Ezequias e disse, põe a tua casa em ordem, coloca a tua casa em ordem, porque senão você morrerá. Deus deu mais uma oportunidade para Ezequias. Nasceu o filho de Ezequias. Sabe o que o filho de Ezequias fez? Foi o pior rei de Israel. Foi o pior rei de Israel. O filho de Ezequias, chamado Manassés.
não fez o que era reto aos olhos do Senhor, destruiu os altares que o próprio Ezequias havia construído, destruiu tudo aquilo que Ezequias tinha feito ao Senhor para adorar o Senhor, trouxe o Deus de Azera, trouxe vários deuses para dentro de Israel. E agora eu te faço uma pergunta: será que Ezequias colocou a casa em ordem? Será que Ezequias colocou a casa em ordem? Será que Ezequias colocou realmente depois que Deus deu mais 15 anos de vida para ele? Ou será que ele só ouviu que Deus havia dado 15 anos de vida para ele, uma nova oportunidade para ele? Será que ele só ouviu a parte dos 15 anos e não ouviu que era para colocar a casa em ordem? Porque agora tem alguém assumindo o trono com 12 anos e sendo o pior rei de Israel. Além disso, depois que Ezequias ouve a palavra do Senhor e o Senhor dá mais alguns anos de vida para Ezequias, Ezequias recebe príncipes da Babilônia. No versículo sequente aqui, Ezequias recebe príncipes da Babilônia, e Ezequias pega essas pessoas que ele não deveria estar tendo contato e ele leva para dentro do templo. Ele mostra o que ele não deveria mostrar. Ele mostra tesouros, ele mostra ouro, prata, ele mostra tudo o que tinha lá dentro. Ele está mostrando algo dentro da casa. O Senhor havia falado para ele: Ezequias, coloca a tua casa em ordem. Mas Ezequias está, depois que o Senhor dá mais 15 anos de vida, ele não faz mais nada certo. O que adianta começar bem? O que adianta construir templo? O que adianta restaurar a adoração de Israel? O que adianta ter construído algo que está lá em Israel até hoje, um túnel que todo mundo pode ver? O que adianta? Se depois que o Senhor deu mais uma oportunidade para ele, ele fez tudo o que agradava ao Senhor. Não adianta nós começarmos bem, nós temos que terminar bem. Não adianta nós começarmos bem a nossa vida, tudo bem, tudo certo, mas terminarmos mal. Mais vale o fim das coisas do que o começo. Talvez alguém que você olhou e disse assim: começou muito bem. É a pessoa que nem está aí do seu lado mais. Aí nós olhamos muitas vezes, aquela pessoa vem uma vez, volta, aceita Jesus, nem sei quantas vezes. Eu já fui líder de jovens, eu já vi jovens aceitar Jesus, por mais de 10 vezes. A mesma pessoa vai e volta. Há problema nisso, pastor? Não há problema nenhum nisso. É melhor ela estar indo e voltando, e ela saber que o lugar dela é aqui, do que ela vir e começar bem, muito bem, e quando for terminar a vida, abandonar o Senhor. Não tem problema nenhum. É melhor estar aqui aceitando a Jesus todos os dias. É melhor estar aqui olhando para o Senhor e dizendo: Senhor, eu preciso de uma nova oportunidade. E o que nós vamos fazer com essa nova oportunidade que o Senhor tem nos dado? O que nós estamos fazendo com a oportunidade que o Senhor vai nos dar amanhã? O que eu vou fazer amanhã pela manhã? O que eu vou fazer amanhã no meu dia de segunda-feira? Eu quero que você saia daqui hoje refletindo sobre a sua vida. O Senhor te dá uma oportunidade. É fácil muitas vezes a gente olhar para Ezequias e dizer: mais 15 anos de vida. Mas Deus nos dá uma nova chance todos os dias. Amanhã, se você acordar, você vai olhar e dizer: Deus me deu mais uma chance.
O que nós temos feito com a nova chance que o Senhor tem nos dado? Quem se batizou hoje, eu quero que você entenda que a sua folha estava toda escrita. Tinha uma história escrita. Tudo o que você fez estava escrito. É uma nova oportunidade. É um novo nascimento. É como se Deus pegasse uma página em branco e falasse bem assim, ó, não, eu vou começar agora, ou eu vou começar de novo a vida do Felipe. Eu vou começar a escrever novamente a vida do Adrian. Eu vou começar novamente a escrever a vida do Samuel, do Gustavo, do Eric. Eu vou começar a escrever novamente. É isso que Deus faz. É uma nova oportunidade. Da mesma forma que Ezequias recebeu, nós recebemos todos os dias de estar aqui adorando ao Senhor. E o que eu tenho feito com essa oportunidade? Será que eu não estou fazendo igual a Ezequias? Será que eu não estou fazendo igual a Ezequias? Depois que o Senhor me deu uma nova oportunidade, amanhã eu faço tudo errado. Será que eu não estou fazendo aquilo que Ezequias está fazendo? Nasceu de novo Ezequias. Porque a sentença era de morte, nasceu de novo, mas não fez mais nada certo. Nasceu de novo, mas não instruiu o filho como deveria andar. Nasceu de novo, mas não conseguiu cuidar novamente da casa. Nasceu de novo, mas tinha algo que precisava ainda colocar ordem dentro dele. Nasceu de novo, mas ele não soube aproveitar novamente a oportunidade que o Senhor havia dado para ele. Nessa noite eu quero que você entenda, amanhã você vai nascer de novo, porque todas as vezes que nós dormimos, nós desligamos, nós não sabemos se nós vamos acordar ou não, mas amanhã nós vamos acordar em nome de Jesus, e se Ele não quiser, nós não vamos acordar. Se bem puder a Ele voltar e nós irmos todos para o céu, adorar a Ele, exaltar a Ele, mas se não for assim, amanhã você vai acordar novamente, e você vai lembrar do que eu estou te falando aqui. O que você vai fazer com a sua semana do mês de abril de 2026? O que você vai fazer amanhã no dia 11? Errei, né? O que você vai fazer no dia de amanhã? 12 mais 1. O que você vai fazer amanhã? Será que a primeira coisa que você vai pegar é o celular? Será que a primeira coisa que você vai fazer é você dobrar o joelho e olhar e dizer bem assim: Senhor, obrigado por mais uma oportunidade? Será que eu vou fazer tudo o que é errado daquilo que eu estava fazendo? O Senhor Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. O que o Senhor Jesus morreu pela minha vida? O que Ele nos deu? Uma nova oportunidade. E o que eu tenho feito com essa nova oportunidade? A mesa está aqui. Façam isto em memória de mim. Façam isto em memória de mim. Lembre-se que eu morri numa cruz do Calvário para te dar uma nova oportunidade. Paguei um preço que ninguém poderia pagar pela sua vida. Eu fiz algo que ninguém poderia fazer por você. Cristo está nos dizendo hoje à noite o que nós faremos com a nossa vida, com a nova oportunidade que o Senhor nos deu. Será que eu vou olhar para alguém da minha família e dizer para ele que eu perdoo ele? Será que eu vou ligar para alguém e dizer: me perdoa pelo que eu fiz? Será que eu vou reconciliar com aquela pessoa que me feriu e não tinha motivo para me ferir, mas eu sou diferente, eu vou lá e peço perdão? Mas pastor, eu fui o prejudicado. Mas você tem Cristo.
Mas Cristo está te dando uma nova oportunidade, e se nós temos Cristo, nós temos que pedir perdão. O que nós vamos fazer? O que você vai fazer com a nova oportunidade que o Senhor tem te dado? Será que eu vou instruir meu filho da forma correta? Será que eu vou colocar a casa mesmo em ordem? Ou não? Ezequias entendeu que o lugar mais alto, aqui nesse mesmo texto, Ezequias entendeu que o lugar mais alto, aqui nesse texto, não era construir templo, não era construir torres, não era construir muralhas. Ezequias entendeu que o lugar mais alto aqui era estar aos pés do Senhor Jesus. Porque quando ele vira para a parede, ele chora, ele se arrepende, ele ouve a voz do Senhor novamente, dizendo para ele: Ezequias, eu tenho uma nova oportunidade para você. Será que nós estamos entendendo isso nessa noite? Se coloque em pé neste momento. Será que nós estamos entendendo isso nesta noite? Será que eu estou entendendo que o lugar mais alto que eu posso estar é na presença do Senhor Jesus? Ezequias estava vindo bem, muito bem. Ezequias falou com o Senhor Jesus, ouviu a voz dele dizendo que ele não iria mais morrer, mas agora Ezequias chegou ao ápice da sua vida, ouvindo a voz do Senhor dizendo para ele: eu te darei mais 15 anos de vida. Mas Ezequias, depois que Deus dá mais 15 anos de vida, a vida de Ezequias estava aqui, vindo em um patamar reto, em algo assim plano. Quando Deus dá mais 15 anos na vida de Ezequias, Ezequias começa a declinar. Ezequias não faz mais aquilo que era agradável aos olhos do Senhor. A geração que Ezequias deixou, o exemplo que Ezequias deixou, não foi capaz de influenciar o filho de 12 anos, que foi o pior rei de Israel. Enquanto o pai de Ezequias fez o que era errado aos olhos do Senhor, Ezequias olhou e disse: não, eu não farei parte disso. Eu não farei parte disso que o meu pai fez, disso que era errado. Mas agora eu farei algo diferente. Só que Ezequias não foi capaz de influenciar a vida do próprio filho. Nós precisamos repensar nessa noite o que nós estamos fazendo da nossa vida, o que eu tenho feito do tempo que o Senhor tem me dado. Irmãos, antes dessa palavra bater aí em você, ela já bateu em mim o suficiente. Eu quero que você entenda nessa noite e saia daqui refletindo que o Senhor tem te dado uma nova oportunidade. É um novo nascimento para a tua vida nessa noite. É uma nova oportunidade que o Senhor tem te dado. O que você vai fazer a partir de hoje?